Hoje nós vamos falar sobre os mitos e as verdades dos carboidratos. Primeiro, esse é o nosso segundo a 100 dietas. O segundo a 100 dietas tem o intuito de mostrar para você, mulher, que é possível sim viver e emagrecer sem dietas, através de uma mudança de comportamento, da mudança da sua relação com o corpo e com a comida. Então, o intuito do Segunda Sem Dietas é dar todas as ferramentas que vocês precisam para que vocês possam entender que é possível viver sem dietas. E eu quero que vocês fiquem à vontade para sugerir temas, onde vocês têm mais dificuldade, onde vocês precisam melhorar em relação ao seu corpo e à comida, tá? Meu nome é Taine Oliveira, para quem não me conhece, eu sou terapeuta e coach nutricional. E hoje eu trabalho exclusivamente com mulheres, com atendimentos online, para que essas mulheres tenham uma nova relação com o corpo e com a comida. E aqui, toda segunda-feira, vocês terão um novo assunto, um novo tema, que pode também ser sugerido por vocês, para que você consiga tirar suas dúvidas entre mitos, verdades da alimentação, também melhora da sua relação com o corpo e com a comida. E para isso, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades dos carboidratos. Eu quero comentar com vocês aqui, primeiro, que existe muito terrorismo nutricional em cima dos carboidratos. E eu quero confessar que eu já fui uma delas. Eu já trabalhei com a low carb, então na questão de low carb, o carboidrato é visto como o vilão de todas as histórias. Mas a ciência sempre está surgindo novos assuntos, novos temas, e com a prática nós vamos aprendendo cada vez mais. E hoje eu sei que o carboidrato não é nada desse terrorismo nutricional que estão falando. É tudo questão de contexto. Porque é literalmente isso. A sua alimentação não é um dia só, não é só uma comida, não é só um alimento. Tudo é uma questão de contexto. Então, primeiro de tudo, você precisa saber o que é carboidrato. Então, carboidrato é um nutriente, tá? Um macronutriente. Macronutriente, quando a gente fala, é uma molécula maior de nutriente comparado às vitaminas e às minerais. Os macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Mas aqui os carboidratos têm a função de gerar energia. Então, é só o carboidrato que gera energia? Não. Não é só o carboidrato que gera energia, mas o carboidrato gera energia de uma maneira mais rápida para o nosso corpo. Ele é fisiologicamente, biologicamente mais disponível para a geração de energia do nosso corpo. Então, ele é o primeiro nutriente que o nosso corpo pega, solicita, quando ele precisa de energia. Energia para quê? Para as células, para exercício, para tudo. Então, o carboidrato, ele é o primeiro nutriente que o nosso corpo procura para quando ele precisa de energia, para dar energia para o nosso corpo, para manter o nosso corpo trabalhando, tá bom? Então, eu quero que vocês mantenham foco nessa questão. O carboidrato, ele vai gerar, sim, energia para o nosso corpo, mas existem outros nutrientes que também geram energia, como a gordura. A gordura gera energia, mas para que a gordura gere energia, demanda um exercício muito maior do nosso corpo, tá bom? Então, primeiro de tudo, aqui no carboidrato, a função primária do carboidrato é gerar energia para o nosso corpo. Quando a gente diz assim, eu vou cortar carboidrato, carboidrato é quase impossível de você cortar. E não é necessário você cortar carboidrato e nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Mas as fontes de carboidrato são todos os tipos de farinha, raízes, tubérculos, raízes e tubérculos, aipim, mandioca, tapioca, batata doce, banana da terra, inhame, frutas e verduras em geral, arroz, macarrão, tudo isso é fonte de carboidrato. Todos os tipos de farinha, doces também, todos os tipos de doces e açúcares são carboidratos. Tá? Carboidrato engorda, é mito ou verdade?
é um mito, tá? O carboidrato não vai te engordar isoladamente. Isso eu já venho falando com vocês. Para quem ainda não viu meu e-book, baixe um e-book. Pare de fazer dietas, o link tá na bio. Então, assim, é um mito que carboidrato sozinho vai te engordar. Como todos os nutrientes, como todo o alimento, nada sozinho vai te engordar, gente. Se você comer um brigadeiro hoje, ele não vai te engordar. Um brigadeiro não vai te engordar. Tudo é uma questão de contexto. Tudo é uma questão de contexto. Principal fonte de energia. O carboidrato é a principal fonte de energia. Então, se você acha que se você comer o carboidrato, você vai engordar imediatamente, não é isso. O que vai te engordar é todo um contexto, a quantidade, a qualidade, a frequência e o tempo. Então, dizer que o carboidrato engorda isoladamente, isso é uma questão do terrorismo nutricional, porque o alimento em si, ele não vai te engordar sozinho. Tudo é uma questão de seu estilo de vida, inatividade física, do seu biotipo, de questão de medicamento, da sua fisiologia, tá? Então, o carboidrato sozinho não te engorda. Tudo vai depender de um contexto. Tudo é uma questão de como você vai adaptar esse consumo de carboidrato à sua rotina de vida e também ao seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que quer comer todos os dias doce de manhã, de tarde e de noite, aí é uma questão. Mas você come esporadicamente doces ou você come esporadicamente o açúcar em si e tem uma rotina e um contexto saudável da sua alimentação, não tem por que você se preocupar. Se você tem variedade, se você tem variedade, quantidade, você tem os horários corretos para o seu corpo se alimentar. Não sou eu que vou ditar o tempo que você vai comer, e sim o seu corpo. Você conhecendo o seu corpo, vendo as suas necessidades, não tem por que você se preocupar em relação a isso, tá bom? Segunda pergunta. Não devemos comer carboidrato à noite. Isso é mito ou verdade? Toda a questão das dietas e das restrições alimentares, o que é que acontece na maioria dos casos? É o 8 ou 80, ou tudo ou nada, ou pode ou não pode. E isso não existe, ou 8 ou 80, ou pode ou não pode. Gente, é um mito. É um mito e eu te provo a vocês. Um exemplo, o que vocês ouvem na questão. Quando vocês estão de dieta, o que é que vocês ouvem? Ah, à noite você não vai comer carboidrato, vai zerar carboidrato. Aí você só come a proteína e a salada. Verdade ou mentira? A salada, vocês sabiam que a salada tem carboidrato? As verduras, as frutas, os legumes, tudo isso são fontes de carboidrato. E como é que vocês agora acham que o carboidrato não pode ser utilizado à noite? É uma verdade que carboidratos integrais, ou seja, farinha de trigo integral, pão integral, raízes, frutas, verduras, tudo isso tem carboidrato e carboidrato com rica fonte de fibra. A fibra que tem no carboidrato integral, o que é que essa fibra vai trazer para você? A fibra vai te trazer mais saciedade, a fibra vai te trazer mais controle da sua liberação de insulina. Então, a fibra vai te deixar mais saciada por mais tempo. Então, você comer o carboidrato juntamente com a fibra, por isso que normalmente a gente fala como integral, não como branco, enfim. Mas a questão aí do carboidrato à noite é porque dizem que o carboidrato à noite vai te engordar. E voltando lá no primeiro mito, o carboidrato sozinho não vai te engordar. É verdade sim que se você comer os carboidratos integrais, você vai ter maior quantidade de nutriente e maior quantidade de fibra. Isso é um fato.
Mas o carboidrato à noite não vai te engordar só porque você está comendo à noite. Existem fatores que vão influenciar nisso. Se você treina à noite, se você faz exercício à noite, como está a sua alimentação, tudo isso vai te influenciar. Qual é o seu grau de fome à noite, se você sente muita fome, se você sente pouca fome. Então, quando você come carboidratos de maneira integral, o carboidrato vai ter alto nível de fibra e a fibra vai diminuir a sua ingestão, porque a fibra vai te dar mais saciedade, vai fazer com que você mastigue mais e vai te dar mais saciedade ao longo do tempo, tá bom? A terceira pergunta, para emagrecer, você tem que cortar carboidrato. Verdade ou mentira? Mentira. Você não precisa cortar carboidrato para você emagrecer. Isso é um fato. A questão da low carb, isso eu falo com muita propriedade, porque eu já trabalhei com a low carb, eu já fiz dietas de baixo carboidrato, já fiz até cetogênica. Então, assim, a questão maior da retirada dos carboidratos nessas abordagens é porque, primeiro, a maioria das pessoas utilizam carboidratos de qualidades mais refinadas, mais açúcares, mais doces. Então, inevitavelmente, só de você remodelar, qual é a base dessas dietas? Remodelar. Então, você elimina um tipo de nutriente que não vai ser eliminado, claro, porque você ainda tem ali as verduras e os legumes, e você aumenta a sua ingestão de verduras e de legumes e de proteínas. Não é porque você tirou o carboidrato, é porque você melhorou a qualidade da sua alimentação. Mas você não precisa tirar o carboidrato para emagrecer. Muito pelo contrário, você pode sim adequar a sua alimentação com todos os tipos de nutrientes e principalmente você que ama carboidrato, você que ama pão, você que ama qualquer tipo de carboidrato. Se você tirar por causa de uma abordagem de emagrecimento, com certeza, inevitavelmente, quase 100% das mulheres, quando voltam a comer, têm processos de compulsão alimentar. Então, você não vai precisar cortar o carboidrato. Eu escrevi algumas coisas aqui só para não deixar de falar com vocês. E assim, é o seguinte, o seu emagrecimento não vem de uma eliminação de qualquer grupo alimentar, e sim do contexto alimentar em que você se encontra. Voltando lá ao início, o contexto. Uma coisa é você comer o carboidrato de maneira consciente. Uma coisa é você comer da maneira que o seu corpo necessita, ou seja, na quantidade que você entende que o seu corpo precisa. Se você faz exercício, você vai ter mais fome. Se você não faz exercício, teoricamente, você tem menos fome. E outra coisa é você comer de maneira desregrada, de você não mastigar os seus alimentos. São muitos fatores além do que você acredita que pode simplesmente tirar um nutriente e acabou, pronto, acabou. É mais ou menos assim. As mulheres que tomam remédio para emagrecer, se elas querem ser emagrecidas, elas não querem trabalhar a sua rotina, né, o seu hábito alimentar, não quer modificar o seu hábito alimentar para um emagrecimento. Então, assim, a questão do emagrecimento, vocês têm que entender que é todo um contexto. Você não precisa, de maneira nenhuma, cortar carboidrato para emagrecer. Não tem por que isso. A qualidade da sua alimentação, a qualidade da sua rotina é que vai influenciar. Tá? É o que vai determinar o que você precisa, a quantidade que você não precisa. E isso tudo vem de um autoconhecimento, isso tudo vem da sua alimentação, isso tudo vem da sua rotina, isso tudo vem do seu estilo de vida, que você vai adaptando de acordo com a sua necessidade. A quarta questão, se é mito ou verdade, diabéticos podem comer carboidrato. Diabético pode comer carboidrato. Diabético pode comer qualquer tipo de alimento. Agora sim, o diabético sim
necessita de um controle nesse consumo. O diabético, sim, necessita de uma adaptação ainda maior para esse consumo, tá? Então, assim, vocês precisam entender que são situações. Se a pessoa tem uma doença, uma patologia associada, é claro que ela precisa de um maior controle. A diabetes, e eu já comentei isso com a experiência de meu pai. Meu pai consumia 4 remédios. Meu pai, diabético tipo 2. Diabético tipo 2, para quem não sabe, é pessoas que adquiriram a diabetes, ou seja, por causa de estilo de vida e de alimentação. Já o diabético tipo 1 é que normalmente cresceram ou tiveram essa doença muito cedo. Então, o diabético tipo 1 é aquele que depende de insulina, é aquele que depende daquela injeção de insulina. Mas o diabético tipo 2 é única e exclusivamente por questão de hábitos de vida. Então, meu pai, diabético tipo 2, ele consumia 4 remédios. Nós começamos com alimentação, com exercício. Então, ele melhorou e a médica retirou 3 medicamentos dele. E só não tirou o 4º porque ele não queria parar de beber cerveja. Então, são escolhas. Para o diabético ter um controle, diabético tipo 2, ter um controle da sua alimentação, da sua diabetes, é literalmente controlar a sua comida, o que está comendo, os tipos de carboidrato, ter exercício, porque diabético precisa de exercício para ajudar no controle da diabetes, mas como tudo na vida, são questões de escolha. Se você não escolhe se alimentar melhor, se você não escolhe adaptar a sua necessidade, isso serve não apenas para a sua alimentação, não apenas para diabetes, isso serve para toda a sua vida. Um exemplo, se você quer viver sem dietas, né? Eu prego isso porque eu acredito, e vocês já viram aqui, já trouxe ex-clientes minhas que hoje elas conseguem viver e emagrecer sem dietas. Se vocês querem isso, entendam que vocês também estão assumindo responsabilidade, porque uma vida sem dietas é uma vida com responsabilidade sobre as suas escolhas. A abordagem, a forma com que eu trabalho é o seguinte: eu dou as ferramentas, eu ando junto com você nesse caminho, te mostrando o caminho, te ensinando quais são as melhores escolhas, mas a escolha final é sua. Então, não é como na nutrição convencional. A nutrição convencional que você recebe um papel e diz assim, ó, você vai comer X, Y e Z. Não é assim. Você tem o poder da escolha e você também tem a responsabilidade sobre a sua escolha. Então, assim, não apenas na doença, mas para qualquer passo da sua vida, seja para melhorar sua relação com o corpo, melhorar sua relação com a comida, você vai tomar a responsabilidade sobre si. Eu saio do papel de pessoa que vai determinar a sua alimentação e você entra nesse papel de autoridade, de liberdade. E a liberdade vem também com responsabilidade. Então, assim, é maravilhoso você poder viver sem dietas, mas a responsabilidade vem junto. Então, nenhuma mudança de hábito surge do nada. Tudo são questões de escolha. E eu estou falando aqui com mulheres responsáveis, donas da sua própria vida. Então, assim, é muito importante a gente deixar bem claro as coisas para que a expectativa esteja bem alinhada, tá? E aí agora vem uma questão. Alimentos diets são sem carboidrato, ou seja, sem açúcar. Vocês acreditam que alimentos diet são, na sua maioria, na sua totalidade, alimentos diet, quando tem ali, alimento diet é sem açúcar. Você acredita que isso é verdade ou é mentira? É um mito ou é verdade? Alimentos diet não necessariamente
são sem açúcar. Por isso que eu falo para todas as minhas clientes e eu ensino elas a lerem rótulos e verem os ingredientes. Diet, o rótulo, quando você vê diet, não quer dizer só sem açúcar. Diet quer dizer sem um tipo de nutriente. Esse diet pode dizer que está sem açúcar, pode dizer que está sem gordura ou pode dizer que está sem sal. Independente do nutriente que ele é retirado, eles dão a conotação de diet. Já o light, eles tiram 25% a 50% daquele nutriente. Então, se tinha 100 gramas de açúcar, agora passou a ter 50 gramas ou 75 gramas de açúcar. Deu para entender? Então, assim, não necessariamente pelo alimento ser diet, ele é sem açúcar. E até mesmo aqueles alimentos que eles dizem ser diet, se vocês olharem o rótulo e eu falo a lista de ingredientes, na lista de ingredientes de alguns produtos diet, pode ter um ingrediente chamado maltodextrina. Esse maltodextrina nada mais é do que um suplemento de carboidrato, ou seja, é açúcar também. Então, muitas vezes vocês compram alimentos muito mais caros por ser diet, achando que esse alimento vai tá sem açúcar ou vai emagrecer você, e na verdade não é, tá? Então, é muito importante que vocês comprem os alimentos, todos os alimentos que vocês forem comprar no supermercado, é interessante vocês olharem os ingredientes. Primeiro, para vocês saberem se vocês estão levando o que vocês literalmente querem comprar. E segundo, para ver o que realmente tem naquele alimento. Então, alimentos que têm maltodextrina, dextrose, tudo isso é açúcar. Açúcar investido, açúcar recomposto, açúcar reconstituído. Então, se você compra um alimento dizendo ser sem açúcar e tem esses nutrientes, na verdade ali é propaganda enganosa, literalmente isso, tá? Eu já vi diet sem açúcar e com maltodextrina, com dextrose. Então, esses alimentos, esses ingredientes são açúcar no final. É um suplemento que vendem como academia, né, para dar energia, mas ali é açúcar, carboidrato refinado. Então, é açúcar, tá? Então, eu indico a vocês sempre olharem os ingredientes, tá bom? E aí, agora, eu fiz alguns questionamentos, né? O que é que tem mais carboidrato? Pão ou tapioca? O que é que tem mais nutriente? Pão ou tapioca? Por quê? Muitas pessoas, elas falam muito mal do pão e transferiram para a tapioca a responsabilidade de ser o principal alimento. Gente, só para deixar bem claro aqui, eu não estou falando mal de nenhum alimento, muito pelo contrário, eu como tanto pão como a tapioca. Eu amo tapioca e gosto também do pão. Mas hoje em dia, o pão que eu como é o pão caseiro que minha mãe faz. O pão normal eu não faço muita questão, não. Se tem tapioca, eu sempre vou pedir tapioca, porque eu amo. Não é porque um é melhor do que o outro, não é por causa disso. Eu só quero que vocês entendam que muitas vezes a indústria das dietas jogam conhecimentos em cima da gente que a gente, se não parar para refletir, para raciocinar, a gente vai se deixando levar por isso, tá? Gente, muitas vezes a gente compra essas questões que a mídia passa pra gente. Eu falo isso até eu como profissional, sabe? E se a gente não parar para investigar, a gente vai se deixando levar. Essa questão do pão e da tapioca surgiu para celíacos. O que é celíacos? Pessoas que não podem consumir o trigo, a farinha de trigo. Então, assim, esse não poder consumir o pão para celíacos, pessoas que têm intolerância ao trigo, à farinha, isso é uma doença, tá? Surgiu a tapioca. E aí, na tapioca, surgiu esse boom
dizendo que a tapioca era melhor, dizendo que a tapioca era isso, era aquilo, era para emagrecer, porque era sem farinha, enfim. Mas, na verdade, se vocês olharem ali na internet, dá uma pesquisa básica ali no Google. Eu peguei aqui para vocês terem noção do que a gente compra, né? A gente compra as coisas que são mostradas de uma forma, mas que na verdade não é. Se você pegar 50 gramas de pão francês, tá? E 50 gramas de tapioca, vamos fazer a comparação? Primeiro, carboidrato no pão. Em 50 gramas de pão, você vai ter 29 gramas de carboidrato em 50 gramas de pão francês. Em 50 gramas de tapioca, a mesma quantidade, você vai ter 40 gramas de carboidrato. Então, a quantidade de carboidrato acaba sendo maior do que a do pão, tá? A quantidade da tapioca de carboidrato da tapioca acaba sendo maior do que a do pão. A quantidade de proteína, né, do pão são 4 gramas para 50 gramas de pão. Nós vamos ter, em média, 4 gramas de proteína. Já na tapioca, em 50 gramas de tapioca, você vai ter 0,30 gramas de proteína. Então, já a gordura, o pão, em 50 gramas de pão, você vai ter 1,6 gramas e a tapioca 0,1. O que é que eu quero falar com isso para vocês? E a fibra também tem mais no pão do que na tapioca. Não, repito, não estou dizendo que a tapioca é ruim, não estou dizendo que o pão é bom, não estou dizendo nada de bom ou ruim. O que eu quero que vocês entendam é que essas questões de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibra, de nada adianta se a gente olhar isoladamente. Tudo vai de um contexto. Outra pergunta também que eu fiz foi assim: se todo mundo que come pão fica inchado? Eu perguntei isso e a maioria das pessoas falaram que sim. E assim, eu tenho certeza que nem todo mundo que come pão fica inchado. Eu não fico. E eu não fico assim, calma. Se eu exceder a minha quantidade de qualquer refeição, não só do pão, eu vou ficar inchada, porque o meu corpo vai responder aquilo. Mas não necessariamente o pão vai inchar todo mundo que comer, o pão vai viciar todo mundo que comer. Não é todo mundo que vai ficar inchado, não é todo mundo que vai ficar viciado no pão, não é isso, não é uma regra. Tudo vai de você conhecer o seu corpo e ver como o seu corpo responde a todas essas questões, tá bom? Então, antes de vocês comprarem essas questões da mídia, antes de vocês comprarem essas questões que vocês podem estar ouvindo e acreditam que é verdade, dessas questões de internet, principalmente de dietas milagrosas, pesquisem mais, se aprofundem mais nessas questões, porque invariavelmente, você vai encontrar alguma coisa lá que você vai precisar pesquisar mais, se perguntar mais, tá bom, meninas? Você pode todos os tipos de comida à noite. Seu corpo, ele não vai te engordar do dia para a noite, literalmente. Agora sim, você pode comer pizza à noite. Eu nunca como pizza de manhã nem à tarde, eu só como pizza à noite. Mas o que é que vai determinar isso? Além do contexto da sua alimentação do dia, a quantidade de pizza que você vai comer à noite, né? Então, assim, se você come pizza e você come uma quantidade de pizza para ficar cheia, para ficar empachada, eu acho que isso não é interessante, tá? Eu acho que isso não é uma questão que você vai querer se adaptar, porque isso não vai ficar confortável, mas você tendo um estilo de vida, uma alimentação variada ao longo do dia, ao longo das semanas, você comendo sua fatia de pizza, eu não vejo por que você não comer.
uma pessoa que tem diabetes 2, o que é necessário comer antes do treino de natação? O que você vai comer antes do treino de natação vai depender muito de quanto tempo você vai comer, né? Porque assim, se você vai comer 4 horas antes, você pode fazer sua refeição normal. Se for depois do almoço, você pode fazer sua refeição normal. Ou se você vai comer meia hora antes, aí você já vai ter que fazer uma refeição mais leve. Tudo vai depender da sua fome e da sua necessidade. Como eu falei, a questão das pessoas com diabetes, tem que qualificar mais o carboidrato, tem que ver melhor a quantidade que come por causa da doença. Mas em relação ao exercício, você vai se alimentar de acordo com a sua fome e com a sua necessidade. Você sente muita fome? Você sente pouca fome? Você vai comer ali e vai direto nadar ou você vai dar um tempo antes de nadar? Todo carbo vira açúcar? Não é que vire açúcar. Todo carboidrato ele é utilizado como fonte de energia. Então, assim, os carboidratos vão ser utilizados como fonte de energia, de rápida absorção. Então, primeiro nutriente que o nosso corpo vai buscar para dar energia para o nosso corpo é o carboidrato, tá? Quando você deixa de pensar em muitas regras e simplesmente ouve o seu corpo, você percebe que alguns dias você vai precisar só de carboidrato, outros dias você vai precisar só de proteína, também vai depender do que tem na sua casa. Sabe? Essas questões assim, do que comer antes, do que comer depois, o que é que eu vou comer no treino, enfim. Tudo isso são mentalidades de dieta que te deixa presa numa questão que nem sempre ao longo da sua vida, se a gente for pensar em a longo prazo, eu sempre falo em questão de longo prazo, tá? Essa questão de ao longo prazo, você tem que entender que para você manter a sua alimentação adequada, é um novo estilo de vida, é uma nova educação alimentar. Então, isso vai depender do que você sente, do que você tem em casa, do que você está com vontade de comer. Tudo é uma questão de contexto, tá? A comida vai determinar muitas coisas na nossa vida se a gente levar ela com mais leveza. E o que a gente tem levado hoje em dia é a comida de uma maneira muito mais pesada, sabe? A gente tem levado a comida de uma maneira que traz peso para a gente. E vocês vendo essas questões, vocês entendem que a comida pode ser levada de uma maneira mais leve. Basta você se adaptar e basta você começar a conhecer o seu corpo. Comece a identificar quando você está com fome. Comece a identificar se você precisa mesmo comer aquele alimento ou não, tá? Se perguntem essas questões antes de fazerem uma refeição por fazer, porque a gente hoje em dia está fazendo refeição no automático. Antes de vocês realizarem sua refeição, perguntem-se: é isso mesmo que eu quero comer? É isso mesmo que vai me dar saciedade? É isso mesmo que eu estou com vontade? Será mesmo que eu estou com fome? Essas perguntas são ouro, porque te fazem se questionar em relação ao que você quer realmente comer e também te fazem refletir sobre o que você vai colocar no seu prato. Eu quero agradecer e eu quero também deixar o ambiente do Segunda Sem Dietas, não é só meu, é de vocês também. Então, se vocês querem sugerir algum tema, é só vocês me mandarem um direct. Eu quero ver um tema do Segunda Sem Dietas sobre isso, sobre aquilo, que nós vamos fazer, tá bom? Fique com Deus. E até o nosso próximo Segunda Sem Dietas. Beijo!